Olá, sejam bem-vindos ao Observa Saúde na Rádio. Saúde na região metropolitana de São Paulo, na sua Rádio Madalena. Esse podcast traz especialistas do Observatório de Saúde da região metropolitana de São Paulo. Observa Saúde, para comentar questões e problemas de saúde aqui na Rádio Madalena e também no podcast observasaúde.cast. A ideia é contribuir para que cidadãos, gestores e conselheiros de saúde tenham informação de qualidade, crítica, mas de fácil entendimento, e dessa maneira construir, manter e aprimorar o SUS e a saúde como direito e conquista popular e democrática. Estamos aqui na sede do Observatório de Saúde da região metropolitana de São Paulo e a gente vai fazer uma conversa com o Dr. Álvaro Escrivão Júnior. Gostaria então, o Álvaro, que você começasse se apresentando. Pode ser. Então, Fala o seu nome inteiro. Meu nome é Álvaro Escrivão Júnior, nasci em Rio Claro, interior de São Paulo, e estudei em Botucatu, fiz faculdade de medicina em Botucatu, da Unesp, fiz residência médica no Rio de Janeiro, na UERJ, e aqui nessa casa eu fiz saúde pública, especialização, saúde pública, em planejamento de saúde, setor saúde, e em vigilância epidemiológica. Fiz 3 cursos de especialização aqui. E fiz mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina da UF. Essa casa, você diz, a Faculdade de Saúde Pública. Isso, Faculdade de Saúde Pública. Quantos anos de carreira você tem, Álvaro? Eu entrei em 77, final de 77. Então eu tenho 49 anos. 49, quase 50 anos. Não, 49. Eu tenho 50 anos de formado, né? Isso. E eu tenho, então, uns 48. Muito bem. Nessa sua longa carreira, você pode contar um pouco dela? Como é que foi? Posso contar como é que foi que eu vim chegando aqui na saúde pública. Né? Eu vim fazer um curso aqui. Na minha época, o curso oferecia uma bolsa, né, para fazer o curso. Então a gente fazia o curso e aí você tinha o Pedro Dimitrov, o coordenador do Observatório, da Rádio Madalena, o Pedro Dimitrov, junto com a Zilá, o Wendel Abramo, eles faziam com que, e o Tristão, depois a gente checa o nome dele. Então, eles conseguiram fazer uma coisa revolucionária. Você fazia o curso recebendo alguma coisa, e aí eles aceleravam o processo de concurso público. Então, terminado o curso, já abria o concurso para a carreira de médico sanitarista. Carreira essa muito importante para a saúde de São Paulo, que foi desativada uma pá de cal quando começou o governo Montoro, né? Isso aí foi no fim dos anos 70? Não, é 80. Não, que você fez o seu curso. Eu fiz no fim dos anos 70. No fim dos anos 70 você fez esse curso. Exatamente. E aí você conheceu o Pedro Dimitrov. Aí eu conheci o Pedro Dimitrov de Botucatu, né? Ah, tá. Pedro Dimitrov é uma lenda em Botucatu, né? Foi um militante e era mais uma liderança do pessoal lá em Botucatu. Isso. Então, mesmo considerando que no fim dos anos 70, começo dos anos 80, a gente ainda estava vivendo sob uma ditadura, né, sob um regime autoritário, né, já existiam iniciativas, né, voltadas à formação de uma capacidade do Estado, né, isso, de fornecer saúde pública. A concepção da carreira de sanitarista foi extremamente
revolucionária, porque colocou o sanitarista mais ou menos no padrão que tem o juiz, que tem, né, a gente escolhia um lugar para trabalhar, estabilidade, ninguém podia remover a gente do lugar que a gente escolheu. Foi o Walter Lezer que teve Walter Sidney Pereira Lezer. Que teve essa iniciativa. E aí eu prestei e fui trabalhar na carreira de sanitarista. Eu escolhi um centro de saúde, mas a gente escolhia um centro de saúde para ser nosso, né? Mas como a carreira tinha muitos cargos, os cargos mais adiantados da carreira não estavam preenchidos. Processo de amadurecimento da categoria. Então você escolhia um cargo, mas ia exercer a função num outro lugar. Então a minha primeira função foi no Centro de Saúde 1 de Pinheiros, aqui na Rua Ferreira Araújo, onde funciona alguma outra coisa lá. E eu fui trabalhar aí como assessor, né, da diretora. Correto. Porque esse cargo não estava disponível para a gente. Então eu era um assessor da diretora. Não lembro como é que chamava o cargo. Mas era o governo estadual. Esse governo estadual. E aí eu comecei a trabalhar ali, mas logo veio a implantação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Esse sistema foi implantado no Brasil inteiro e aqui na Grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, o diretor era o José Souza Moraes e a diretora da epidemiologia era a professora Lígia Bush-Ivers, que era professora aqui da Faculdade de Saúde. E a professora Lígia captou, contratou, cooptou eu, Oswaldo Donini e a Lília Bliman, professora da Faculdade de Medicina. Lília Bliman Schreiber, professora da Faculdade. Ela já era Schreiber nessa época? Ela era Martins Carneiro, que era do marido. Depois que ela separou, ela virou Schreiber novamente. Era Lília Bliman Martins Carneiro. Né? E isso é uma coisa interessante, né? Por exemplo, a professora Márcia Fontin de Almeida, durante muitos anos, foi conhecida como Márcia Baldijão, que ela era casada com o Baldijão. Bom, isso aí já é um folclore. Então, nós fomos lá implantar o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica na Grande São Paulo. Foi uma experiência super interessante. Você conseguiria explicar um pouco o que é um sistema de vigilância epidemiológica? Que nem todo mundo que está nos ouvindo agora tem familiaridade com esses termos. Então, existem doenças de notificação compulsória. Correto. Né? É uma lista de doenças de notificação compulsória. Ela já foi uma lista imensa. Quando implantou o sistema de vigilância, a gente racionalizou, porque era um monte de doenças de notificação compulsória para as quais você deveria ter os dados, né, para você vigiar. Qual que é a ideia da vigilância epidemiológica? É você acompanhar a incidência e a gravidade de algumas doenças. Por que essas e não outras? Isso aí eu discuti um pouco no meu mestrado, fiz essa pergunta, né? Por que o Estado resolve controlar uma, não controlar a outra? Então, o meu mestrado acho eu, respondido essa questão. Qual é o título? Se depender do... Qual é o título do seu mestrado? As práticas de controle das doenças transmissíveis, né, no estado de São Paulo, de 1894, deixa eu pegar ele para lembrar, a 1984. Então, eu consegui relatar todas as doenças que eram, fiz até um quadro das doenças de notificação compulsória em cada um dos momentos. Notificação compulsória quer dizer que se a doença é identificada... Que é dever, né, de todo cidadão e obrigação do profissional de saúde.
Está escrito na lei. Avisar, né? Fazer uma nota, avisar as autoridades. Isso é uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, só fazendo um pulo, né? Quando começou a AIDS, eu já era diretor do Serviço de Epidemiologia do Estado. Porque primeiro eu estava no Serviço de Epidemiologia da Grande São Paulo. Aí eu virei diretor do Serviço de Epidemiologia do Estado. E eu estava lá como diretor do Serviço de Epidemiologia quando o Edmur Flávio Pastorello, finado Edmur Flávio Pastorello, que era assessor do secretário João Yuri, né, me ligou para dizer que a comunidade LGBTQIA+, que não tinha esse termo naquela época. Você lembra que ano foi isso? Lembro que foi 84. Isso está tudo documentado no trabalho, então pode ser isso. Mas foi em 84, porque o Montoro entrou em 82, né? Então acho que foi em 84. Então, Edmur ligou, eu estou dando um exemplo do que o profissional de saúde, embora seja obrigado, não faz. Ligou para dizer que tinha um grupo da comunidade gay, naquela época chamada, LGBTQIA+, é uma coisa muito recente. Então, que a comunidade gay queria saber o que a secretaria ia fazer com a questão da AIDS. Quando eles ligaram para mim, né? Aí me ligou Jean-Claude Bernadette, que é um professor da USP, e outros próceres da comunidade gay, como era chamada na época, né? Me ligou Jean-Claude Bernadette e disse, olha, a gente queria saber e tal. Aí eu falei, olha, mas não tem AIDS no Brasil. A gente está acompanhando, né? Acompanhando mais ou menos. Né? A gente sabia que existia uma doença, principalmente lá em São Francisco e tal, que era vista como peste gay, né? Naquela época achava-se que estava restrita à comunidade gay. Sabia-se muito pouco ainda, né, nessa época? Sabia-se nada, não se conhecia o vírus ainda. Isso. Então, o que aconteceu? Eu falei, então, nós não estamos fazendo nada porque não tem. Aí o Jacob Bernadette falou, tem, sim, senhor. Então, seria muito bom. Eu falei que os médicos que diagnosticaram, porque já tinha trabalho publicado no exterior. Mas ninguém tinha avisado a Secretaria de Saúde. Né? Então, aí foi que começou todo o trabalho, né? Que aí já é uma outra história. Está bem documentado aí alguns textos que podem ser encontrados aí. A gente vai procurar deixar as indicações, né, para o interessado que estiver ouvindo esse podcast a encontrar esses trabalhos que o professor Álvaro está se referindo agora. Você quer falar mais um pouco sobre essa questão? Não, é que eu fiz uma digressão aí. Né? Então, na verdade, foi isso. A gente implantou o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, fizemos o Manual de Vigilância Epidemiológica, que é um livrão dele, tem algum por aí. E o número de doenças eram muitas, mas não tinha dado nenhum, ou muito pouco. Então a gente racionalizou para 14, depois passou para 19, né? Depois começou a aumentar de novo, porque as pessoas acham que se você botar de notificação compulsória, mesmo que ninguém notifique, está fazendo alguma coisa. Né? Então hoje eu não sei direito quantas tem, mas dá só olhar na minha apostila aqui. Mas o último decreto. Você tem uma ideia? Tem um decreto, né? Hoje está na ordem, eu acho que passou de 40. Doenças de notificação compulsória. Doenças e agravos de notificação compulsória. Doenças e agravos de notificação compulsória, que eu não sei se já foi falado por algum entrevistado nosso. Os dados dessas doenças são encontradas por qualquer pessoa que as pesquise no DataSUS, no site do DataSUS, no SINAM. Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Então, mais ou menos foi uma experiência muito interessante. Né? Dali eu fui para... Teve muita dificuldade para implantar esse sistema? O que acontecia? Porque você não tinha
a cultura, né, de implantar, fazendo um pulo aqui para a CEINFO, né, para o CEP, o PROAIN, né, que foi uma outra coisa que eu liderei, que eu acho que é super importante. O PROAIN existe até hoje, né, 20 e tantos anos. Então, toda vez que você quer introduzir uma coisa nova, você tem a dificuldade de convencer, né, da necessidade disso. Por exemplo, notificação de mortalidade no município de São Paulo, com o PROAIN ela melhorou enormemente. Né? Por que ela melhorou enormemente? Porque a gente, o médico preenchia a declaração de óbito, mais popularmente conhecida como atestado de óbito, mas o nome dela é declaração de óbito, e o médico preenchia de qualquer maneira, né? Parada cardíaca. Admite que quem morre, o coração para de bater, né? Não é a causa do não é isso? Então, preenchimento do atestado, ninguém dava muita bola para isso. Em alguns lugares, até o enfermeiro preenchia, o médico deixava um carimbo ali, entendeu? Só para assinar depois e tal. Então, quando a gente implantou esse programa, a gente passou a telefonar, mandar carta, telefonar para os médicos da declaração que não estava claro, né? Essa coisa de não estava claro qual era a causa. Isso criou uma revolução, assim, uma rebelião, né? Porque os médicos ligavam, falavam: o que foi que eu fiz? Não, você não fez nada. Precisa melhorar o seu atestado. Os caras apavoraram. E aí melhorou. Nossa. Não, São Paulo é top de linha. Você pode só explicar o que significa a sigla PROAIN? Posso. Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no município de São Paulo. E foi uma coisa interessante, porque meu orientador de mestrado era José da Silva Guedes, que foi secretário de saúde, chefe lá da medicina social da Santa Casa, e o Guedes ficava tentando fazer isso, tentando melhorar os dados de mortalidade, tentando criar um programa e tal. Qual a dificuldade? O que você precisava ter para fazer esse programa? Você precisava ter na época, você não tinha. Quando eu assumi a epidemiologia da Secretaria de Saúde, em 89, né, o Luiz Heraldino, tinham 10 computadores. Na Secretaria, uma empresa de 10 mil funcionários. Então, na verdade, estava começando, né, a informatização. Aí o que acontecia? Tudo que você queria em termos de dados, acho que você sofreu isso na Fundap também, né? Tudo que você queria em termos de dados, você tinha que fazer um sistema junto à Prodesp, no teu caso. No nosso caso, a Prodan. E aí é um inferno, né? Você fazer isso. É uma coisa trabalhosa, complicada, tem que ter uns terminais, né? Então era muito difícil você ter o apoio de tecnologia da informação, informática, como chamava na época, né? Para qualquer coisa. Então, embora todo mundo que morre em São Paulo seja enterrado pela prefeitura, ou era até recentemente, quando criminosamente já não é mais isso, já vai virando negócio, né? Quando vira negócio, nem Deus ajuda, né? Então, o que aconteceu? A gente precisava ter o apoio da Prodan. A gente precisava ter o apoio do Serviço Funerário Municipal. O Serviço Funerário era uma autarquia, que ainda é, até hoje, uma autarquia. Não, foi privatizado. E parece que piorou e aumentou o preço. Na época era uma autarquia municipal, né? E precisava da aprovação da iniciativa do secretário municipal de saúde. Nesse caso, até o Guedes tinha essa intenção. Os outros dois elementos, né, o cara do funerário topar que você passasse a pegar a declaração de óbito, né, lá no serviço funerário, né, aí precisa ter o quê?
costura. A gente está vendo isso agora, né, lá no nível federal, o que acontece com o presidencialismo de coalizão. Então, na verdade, o que acontecia? O serviço funerário é de um grupo, rodando outro grupo, e a secretaria de um terceiro grupo. Como é que você faz para articular isso? Quando a Luísa Erundina ganhou, né, ela ganhou, não tinha segundo turno, né? Ela ganhou com 30% dos votos e virou a prefeita. Então, ela não tinha compromisso com ninguém. Se você olhar ninguém do mal, né? Se você olhar a escalação da secretariado da Luísa Erundina, né? Na verdade, ele é em nível de ministério, né? O de organizações é Paulo Freire, Paul Singer, Marilena Chauí, né? Mário Sérgio Cortella, né? Esses eram nossos... Doutor Álvaro Escrivá. Eu sou menos, mas o Eduardo Jorge Martins Alves, sobrinho Pedro de Vitrove, Paulo Eduardo Mangeon Elias. Então você tinha uma Amélia Com, você tinha uma galera, né? Super, né? E aí como é que faz para convencer, né? esses caras? Enfim, estou dizendo, antes deles, né? A coisa era com esses caras, né? Com essa equipe, né? O Guedes ficava soprando na minha orelha, e você sabe que o orientador, quando assopra, você escuta. Ficava soprando, precisamos fazer. Aí criamos o programa. Aí qual a dificuldade? Aí falar com o Eduardo Jorge, tem que fazer o programa. Naquela época, podia fazer por decreto, começo da administração. Depois não podia mais por decreto, foi uma correria. A gente reformou a Secretaria Municipal de Saúde, mudou de nome. E eu me lembro que a gente foi fazendo mudanças, e a burocrata lá do gabinete da prefeita ficava nervosa, porque, precisa correr, porque por decreto vai demorar, vai acabar essa possibilidade. E aí o Eduardo, num dedão grande, ele falava, punha todo mundo para trabalhar. Aí eu falei para ele, Eduardo, vamos mudar o nome da secretaria? Chamar Secretaria de Higiene e Saúde. É um nome antigo, né? Vamos botar um nome mais moderno. Aí o Eduardo falou, Simão, não inventa moda. Nós temos que entregar esse jogo. Eu falei, não, qual dificuldade? Mas vai dar trabalho. Eu falei, não vai, Eduardo, é só ter um recurso que você põe. Pega onde está escrito Secretaria de Higiene e Saúde, escreva-se Secretaria Municipal toda. O Eduardo não conhecia isso, não estava... Ele falou, bom, então fala lá com a fulana, esqueci o nome dela, se ela topar, aí eu liguei para ela e falei, fulana, a gente está entregando, estamos querendo mudar, podemos mudar o nome? Ela falou, vocês mudaram tudo? Muda o que quiser, mas me manda logo essa merda. Vocês mudaram tudo? A mulher meio brava, né? Não gostou, né? Então mudaram tudo. Bom, então o que aconteceu? A gente mudou o nome, a estrutura da secretaria, foi uma experiência maravilhosa, e a gente fez uma concepção no Centro de Epidemiologia, Pesquisa e Informação. A gente queria subordinar a tecnologia de informação à epidemiologia e informação, né? Não deixar ela solta, porque ela solta, ela virava balcão de negócio, né? Isso. Ele chegava, fiz um computador, né? E a gente conseguiu fazer isso. O CEP foi criado e a gente fez uma política de informação informática bem independente, etc. E tal. A gente dava comando mesmo. Depois acabou a administração da Erundina, né? E veio o PAC, veio o PAS, né? Palu, aquele outro lá, Celso Pita. Então, foi um horror. Eu saí da secretaria, entrei em afastamento sem vencimento e voltei com a Marta. Quando a gente voltou com a Marta, o Eduardo resolveu fazer a mesma equipe. O Eduardo repetindo o cargo. Jorge Caiano,
né? Sim. Pedro Dimitrov, Paulo Elias. Paulo Elias e o Paulo Carrara de Castro. Então, a mesma equipe, né? Certo. E aí, mas aí já tinha se passado muitos anos, a gente fez uma adaptação, ficou um pouco diferente, passou a chamar, mas ainda dentro dessa ideia de submeter a informática. Mas durou pouco, porque assim que o Eduardo saiu, entrou o nosso querido amigo Gonçalo, aí ficou, a informática voltou a ficar livre da gente ficar. Porque era uma pressão, todo mundo queria computador, queria etc. E tal. Então, essa mais ou menos é a trajetória, né, que a gente fez. Acho uma coisa importante, só, claro, é diferenciar o que é vigilância sanitária e o que é vigilância epidemiológica. Ah, perfeito. Né? Porque as pessoas misturam isso. Então, a vigilância epidemiológica... A gente não é a vigilância de rua. Patrimonial. Os vigilantes aqui. Isso. Né? Vigilante noturno. Vigilante noturno. Não, porque a vigilância epidemiológica, ela vigia a ocorrência de um problema de saúde numa determinada população. Né? Então, o que ela trabalha? Com informação de morbidade, né? Quanto tem de morbidade, né? Quanto tem de problema de saúde, de mortalidade, etc. E tal. E aí, o que acontece? O que ela faz com isso? Você tem a doença de notificação compulsória, né? E aí você vai acompanhando. Quando elas passam de um determinado valor, né? Você pode estar frente ao quê? Pode estar frente a um aumento periódico do problema de saúde, né? Então, é uma coisa que aumenta no verão, diminui no inverno, dependendo da doença, ou o contrário, né? Então, que é uma variação da endemia, né? Endemia é o valor normal, habitual, normal no sentido de frequente, habitual, não tem juízo de valor. Por exemplo, a malária é uma endemia, só tem caso pra cacete, né? Embora você chame de grande endemia. Mas se todo ano tem muito, não é epidemia, é endemia. Aí você tem variações sazonais, né, que acontece ou no inverno, no verão, etc. e tal. E depois você tem as variações anormais, do ponto de vista dos dados, que é a epidemia. Quando se refere a uma população de uma cidade, de um país, você chama isso de epidemia. Quando você tem isso num lugar pequeno, né, um aumento de casos anormal, numa creche, numa prisão, etc., numa escola, num pequeno bairro, você não chama de epidemia, você chama de surto. Mas, historicamente, o surto foi apelidado como uma pequena epidemia, que não atinge politicamente as autoridades. É uma epidemia? Não, por enquanto é só um surto, mas isso não existe. Ou é epidemia ou não é epidemia. É questão estatística. E quando pega vários países ou largas extensões, aí é pandemia. Isso. Né? É pandemia, como fez a pandemia da Covid. O que eu estou falando nisso? Você pode explicar um pouquinho, né, aproveitando, o que vem a ser epidemiologia e o que, né, a gente já falou de vigilância, Já é epidemiologia. Né? Então, e é uma vigilância. A vigilância é uma aplicação da epidemiologia, entendeu? A epidemiologia, o nome dela é epi, sobre, demo, população, logia, estudo. Estudo sobre população, né? Mas aí ficou um pouco a ideia de que a epidemiologia estudava doenças infecciosas, epidemias. Não, a epidemiologia estuda qualquer problema de saúde em qualquer população. Então ela estuda doenças crônicas,
Hoje você tem um aumento de doença crônica, de hipertensão, de diabetes, né? Isso a epidemiologia estuda. O que ela faz? Você tem um componente descritivo, que descreve. O que é a descrição epidemiológica? Quem tem a doença, onde tem a doença, né? E quem tem, onde tem, né? E o que causa, né? Quais são as causas. Isso é o que a epidemiologia faz. A vigilância sanitária ela vai olhar chamados fatores de risco, né? Os que causam ou protegem a doença, né? Então é do território da Anvisa, né? E aí você tem sanidade de alimentos, sanidade exatamente. de remédios, medicamentos, Isso. cosméticos, né? Tudo que possa representar um risco à saúde, né, da população em geral, isso é tomado como um papel do Estado vigiar, né, portanto, sancionar também, né, proteger a população. Aí mais do que vigiar, o Estado tem uma função de regulamentar, né, de ir para cima. Por exemplo, a história do metanol aí, etc. E tal. Isso é importante porque, apesar da gente falar muito do SUS, né, o que vem à cabeça, em primeiro lugar, é a questão assistencial, né, a questão da assistência médica, principalmente. Né? Mas o SUS é feito de vários outros pedaços, várias outras tarefas, várias outras atividades que são muito importantes, inclusive, para que a gente consiga fazer todo o trabalho necessário de prevenção, né? E antes da prevenção, até de entendimento, né? De compreensão, né? Da doença, dos processos que estão por trás dela. Não é isso, professor? É isso. E na verdade, se você for ver bem, essa questão aí da vigilância, né? Uhum. Você tem a ideia, a gente está esquecendo aqui, né? Eu esquecendo, você também, principalmente da saúde do trabalhador. Você trabalhou muito. Isso. Né? Isso também é epidemiologia. Você fez um trabalho muito importante com os funcionários, né, da Secretaria de Educação, né, do município, do Estado, onde você mostrou os principais problemas de saúde que a gente tem aqui, que é a saúde mental. Né, as professoras, o afastamento, etc. E tal. Isso é a epidemiologia, embora está tratando de uma série de outros, está numa população específica. Né? Tá bom. Para terminar, então, a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco de como você se envolveu, né, com o Observatório de Saúde da região metropolitana, né, e quais são as principais questões que você acha que o observatório tem que trabalhar. Então, eu me envolvi com o observatório porque, de certa forma, eu fui cúmplice do Pedro Dimitrov, que é o grande criador do observatório. Pedro Dimitrov, o José N. Sevilha Duarte, convenceram o Barradas, que era o secretário de Estado, e Humberto Costa, que era o ministro, a fazer um observatório da região metropolitana. Por quê? Porque a região metropolitana tem 39 municípios conurbados e não tem uma política de saúde metropolitana. Né? Você tem, são 39 políticas municipais, né? E tem um departamento da Secretaria de Estado, o DRS1, que a gente se relaciona. Mas não tem não tinha, né, uma visão da região metropolitana. Então, o Pedro Dimitrov convenceu o Barradas, o Humberto, e eles, junto com o Zé Sevilha Duarte, pai da Lígia, nossa colega aqui, e aí vamos fazer um observatório para observar os problemas de saúde, principalmente com ênfase nas desigualdades. A região metropolitana tem município com, sei lá, 10 mil, 15 mil, 16 mil habitantes, e tem município, que nem o de São Paulo, com 12 milhões. Chegando em 12. E tudo conurbado, né? Quando eu estive em Toronto tem uma região metropolitana que
em política metropolitana. E Toronto é uma cidade irmã aqui de São Paulo. A gente foi lá. Então, a gente tinha essa preocupação com região metropolitana. E esse é um pouco o propósito do observatório. Olhar, e ele olha a partir dos 6 eixos dele. Se vocês entrarem no nosso portal, né, que é o fsp.usp.br/observatório. Observa a Saúde. Observa a Saúde. Lá vocês vão ver o quê? Vocês vão ver o que a gente olha para cá para 6 eixos. Né? Cada eixo, um eixo olha as condições de vida e saúde, né? O outro eixo olha a capacidade instalada para atender a essas necessidades, ou deixar de atender, né? Observa tudo, né? Tanto o que tem de bom quanto o que tem de ruim. A força de trabalho, quem são as pessoas que estão cuidando dessa região metropolitana no que diz respeito à saúde, né? Financiamento e gasto, questão dos recursos, né? A gestão do conhecimento, quer dizer, como que o conhecimento produzido na academia, etc., vai para, né? Chega até a ponta lá, né? Na unidade básica de saúde, nos movimentos que nem nós temos agora, um projeto de articulação com a educação, bem-estar social, né? E a saúde. A saúde. Tá. Então, a gente tem, né, um projeto. Como é que você faz para articular isso? E a outra coisa, que está na raiz do SUS, né, que é a participação em controle social. Então, a gente tenta observar isso também. Né, como é que está essa participação em controle social? Participação em controle social, essa que é responsável pela existência do SUS. Né? Que foi um movimento social, principalmente aqui na Grande São Paulo, que desencadeou. Então, acho que é isso. Você quer saber mais alguma coisa? A gente sabe que a gente chamou o Dr. Álvaro Escrivão de professor, não é à toa, porque ele tem também uma longa carreira isso é verdade. de professor, né, no ensino superior, na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, né, onde o professor Álvaro formou centenas, milhares... acho que sim. Eu não sei, não parei para contar. De profissionais voltados aos problemas da administração da saúde, não só pública, mas também privada. Eu andei um pouco pelas escolas clínicas também, né? Aqui de São Paulo. E quando eu fui para o HC, eu tive uma carreira de médico sanitarista no Estado, até que acabaram com a carreira. Mas eu fui dessa carreira. E aí eu comecei a dar aula em alguns outros lugares, mas aí eu fui chamado para dar aula na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E ao ir para lá, a minha especialidade era epidemiologia. Por incrível que pareça, tinha uma disciplina de epidemiologia lá. Coisa que os administradores achavam super interessante, estranho. E eles não sabiam direito em qual departamento me colocar, porque onde você coloca numa escola de administração, a disciplina de epidemiologia, você que é sociólogo, onde você colocaria? Eu colocaria na direção, mas isso só... Porque as áreas de concentração numa escola de administração são o quê? Marketing, finanças, onde que você enfia? Então, não tinha lá tinha um departamento de administração, né? E estavam os administradores, né? E tinha um departamento chamado Fundamentos Sociais e Jurídicos da Administração. Eu achei que acertaram, me colocaram lá, junto com o sociólogo, economistas, etc. Então, nesse departamento. Esse pessoal de humanas. Esse pessoal de humanas, que não dá consultoria para banco, nem nada disso. Então, meu primeiro departamento lá foi esse. Mas, na verdade, eu sempre atuei no PROASA, né? Que é o Programa de Administração, Programa de Estudos Avançados em Administração
saúde, né? Que é um convênio do HC, aqui da FEMUSP, com a Escola de Administração de Emprego, que existe há 40 anos. Então, lá eu formei muitos residentes e aprimorando, né? Os médicos participavam do programa de residência e os não médicos participavam também como Fundap, que fazia o aprimoramento. Isso. Então eu fiquei muitos anos fazendo isso lá. Acho que é isso. E agora você está aposentado. Eu fui colocado basicamente em posição aqui pelo meu cargo na Secretaria Municipal de Saúde até março agora. Março de 2025 eu me aposentei, né, na chamada compulsória ou expulsória. Então eu agora participo como um colaborador do Observatório. Isso. Então, assim como a gente fez com o Dr. Oswaldo Donini, a gente queria parabenizar o Dr. Álvaro pela sua aposentadoria. Muito obrigado. Né? É um direito conquistado de todo trabalhador. Acho que todo mundo tem que ter todas as condições, principalmente na saúde, né, para conseguir gozar esse merecido tempo, né, e continuar produtivo, apesar da aposentadoria. A gente está sempre aqui contando com o Dr. Álvaro como colaborador não só do Observatório, mas também da Rádio Madalena, né, e de outras atividades que a gente está sempre estão sempre acontecendo aqui na Faculdade de Saúde. Professor Álvaro, muito obrigado. Acho que está muito interessante esse primeiro podcast, né, com você, e a gente não, né, está pronto assim para uma próxima oportunidade. Sempre às ordens, é um prazer. Eu acho a Rádio Madalena uma coisa muito importante. Sou um contribuidor da Rádio Madalena, inclusive. Sou um contribuidor, claro. Meu filho contribui, né? Tem 2 programas. Quer fazer uma propaganda? Pode fazer, aproveita. Se vocês quiserem, veja lá os dois programas da Rádio Madalena, chamado Pílulas Musicais da Rádio Madalena. O meu filho aqui. Ah, legal. Eu não ouvi. São músicas internacionais, né? Certo. Porque tem as músicas nacionais. Mas ficaram interessantes. Ele gosta muito de música, e aí ele selecionou algumas músicas e ele faz alguns comentários. Então a família está lá representada, seguindo. Ouçam a Rádio Madalena. A Rádio Madalena foi criada pela Associação Rádio Madalena, fundada em 2013, entidade civil sem fins lucrativos, apartidária, que já obteve junto ao Ministério das Comunicações o direito de implantar uma rádio comunitária na Vila Madalena, em São Paulo. A Rádio Madalena é transmitida pela internet no site radiomadalena.com.br. O Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, o Observa Saúde, é uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, o COSEMS-SP. O Observa Saúde está sediado no Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde ele é um projeto transversal. Nosso site é fsp.usp.br/Observa Saúde. Obrigado pela sua audiência. Se tiver gostado, não se esqueça de curtir e compartilhar.